uma olhada, vê se está online, aí você me avisa. Ele vai começar, vai cair ali já, para mim. Aí, ó, já está. Olá, gente, tudo bem aí? Demorou um pouquinho para a gente conseguir a conexão aqui dos equipamentos. Coloquem para nós aí se está tudo certo com o som e com a imagem, por favor. A Natália vai monitorando aqui e a gente vai começar, tá bom? Aqui para mim a imagem tá cortando aqui. Mas você não consegue ver no... Tudo bem por aí, gente? O som, nós estamos com dificuldade aqui para nós visualizarmos, mas temos alguns relatos aí de que está tudo tranquilo. Vai nos informando, tá bom? Obrigado por vocês que estão nos acompanhando, chegando aí. Divulguem para os seus companheiros, amigos, contatos, a nossa localização aí na página e nós vamos dar início. Eu estou vendo aí a Rosane lá de Araras, estou vendo a Joana, estou vendo a Zeli, o Marcos já está por aí também, o Marcos Cravo. O Evandro chegou agora aí, de Guaratinguetá. E o povo está chegando. O número que aparece para mim aqui de pessoas conectadas já não corresponde. Nós temos hoje. Somos 23. Aqui para mim está em 7 ainda, mas o meu monitor vai voltar logo aqui. A minha mãe, a Olga de Rio Claro, está por aí. Quem mais, Natália? A Neide, o Ralph... A Clélia, o Jogles, a Rose está chegando aí também, o Eduardo. O Eduardo que é o nosso mentor aqui dos equipamentos aqui. Obrigado, viu, Eduardo? Deu ou está dando certo, e você que é o nosso guia aí, nos dê um retorno, tá bom? Quero orar com vocês que estão conosco para a gente começar a nossa reunião, nosso encontro. É um encontro virtual, e nós ainda estamos vivenciando essa realidade, né, de pandemia, mas a tecnologia tem nos aproximado e nós louvamos a Deus por essa oportunidade e agradecemos ao Senhor pela tecnologia, né? Dá um pouco de trabalho, a gente ainda vai se acostumando, mas é a realidade que nós temos vivenciado e graças a Deus por isso, porque podemos aí de alguma forma chegar até a sua casa, estarmos juntos em oração. Somos quantos, Natália? Somos 33. O Cebolinha não poderia falar esse número, né? Ele ia falar 33. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. E agora, de forma oficial, vamos dar início, então, à nossa celebração, ao nosso encontro, nosso culto de oração, de intercessão. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos ao Senhor por esse encontro. Irmãos e irmãs que estão se achegando depois de um dia de vida, depois desse momento, alguns que estão chegando do trabalho, alguns que ficaram em casa, que estão de quarentena,
e agora estão se achegando na nossa página, estão se encontrando conosco, e nós te louvamos por isso, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos conduza nessa noite, pedimos que a Tua bênção seja sobre nós, que a Tua palavra fale ao nosso coração, possamos ter um tempo e um momento muito especial de oração, que o Senhor traga para nós uma palavra vinda dos céus para tranquilizar e trazer paz ao nosso coração. Te louvamos, ó Deus, porque através dessa crise nós temos sentido a presença do Senhor, temos sentido a alegria dos irmãos de estar conectados através da internet. E assim, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude com a saudade que temos de estar na Tua casa, na Tua igreja, no Teu santuário, juntamente com os nossos irmãos. Abençoe até onde a minha voz está alcançando, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão chegando nessa hora, a fim de que a Tua palavra fale ao nosso coração e possamos ter comunhão e manter comunhão com o Senhor nessa noite, ó Pai. Queremos interceder, clamar, pedir, são tantos os pedidos, são tantos os motivos que nos levam a clamar ao Senhor, a interceder, e nós queremos, ó Deus, colocar tudo diante do Senhor. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, e somos gratos ao Senhor por mais um dia, pela oportunidade de estarmos juntos, e nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vários pedidos que chegaram para mim e várias anotações que fiz, tá bom? Temos alguns médicos que nós temos orado de forma muito especial, que são mais próximos a nós. Temos alguns médicos que cuidam da nossa saúde, estão cuidando de algumas pessoas queridas, e alguns nomes chegaram para nós. Eu tenho uma lista aqui de médicos e nós estamos acompanhando os médicos em oração. Citaram alguns nomes: a doutora Ellen, que tem acompanhado a parte de nutrição da nossa vida e de algumas pessoas que a gente conhece aqui da nossa igreja. O doutor Marcelo, que tem cuidado da minha saúde, está de alguma forma acompanhando também a nossa transmissão. Ele assiste depois, quando ele está em algum momento de folga no plantão. O doutor Carlos Prado, lá da cidade de Araras, que ele está trabalhando diretamente com a pandemia do coronavírus, e nos momentos em que ele está de folga ou de alimentação, não sei como chama esses momentos, essas pausas que ele tem, ele consegue acessar. E a Carla também é a nossa irmã querida, a esposa do Carlos, e certamente vai transmitir o nosso abraço ao Dr. Carlos Prado. Nós temos orado pelo Dr. Tiago Ruiz, conhecido nosso, o Dr. Luiz, que é o pai dele, a doutora Tânia, que é mãe do Tiago, a doutora Viviane, que é tia do Tiago, e a Karina, que está estudando medicina, em breve será uma doutora também, estará cuidando das pessoas queridas, tá bom? Temos gente de Ribeirão Preto, de Birigui, que tem nos acompanhado, gente de Iacanga, é uma cidade próxima a Bauru, na realidade um vilarejo próximo a Bauru. Temos o povo de Jacuba, Bauru, Rio Claro, Araras, Sorocaba, Votorantim, Guaratinguetá. Até agora são essas cidades que nós temos aqui conosco, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Hoje o nosso tempo é um tempo de oração, de intercessão, e temos muitos pedidos, e eu dividi aqui os pedidos que chegaram até mim, que vocês enviaram, e nós faremos então em 2 momentos, teremos 2 momentos de oração, para que possamos colocar todos esses pedidos diante do Senhor. Natália, somos quantos? 45. Sejam todos bem-vindos. Eu vejo ali a Cleusa chegando, o Ivan, o Antônio, a Tânia está aí com a gente, a Thelma também, o Fábio, a Maria Luzia, o Ivan está aí com a gente, a Neide Gouveia, o Jonas está aí também colocando seu pedido lá de Bauru. E a Natália está ali anotando, depois eu mencionarei mais os nomes dos irmãos, tá bom? E se tiver alguma dificuldade com o som, com a imagem, os irmãos colocam aí as mensagens, até para a Natália me orientando aqui, tá bom? As informações da igreja eu tenho enviado, e minha primeira palavra hoje é de gratidão a Deus. Nós conseguimos fechar o nosso mês de março com gratidão e louvor a Deus. Graças ao bom Senhor, nós conseguimos cumprir todas as nossas obrigações como igreja, pagamos todas as nossas demandas, graças a Deus. Eu fiquei muito feliz
Nessa início de semana, já recebi também o meu pagamento. Eu sei que alguns irmãos ficam preocupados com isso. Louvado seja Deus, a nossa construção está tudo pago, tudo bem administrado. Então, nós louvamos a Deus pela fidelidade dos nossos irmãos que têm nos acompanhado, têm confiado que nós somos uma igreja séria, e nós louvamos a Deus por isso. Aos pedidos de oração, a irmã Renilda é lá do Carandá. A nossa congregação no Carandá está, de alguma forma, com as atividades suspensas também, por conta dessa pandemia, mas ela manda a sua manifestação de gratidão a Deus pela quimioterapia da Rose. Nós conhecemos a Rose, uma vizinha da irmã Renilda, ali no Carandá. Nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos orar pela vida do Anilton e também pela mãe do Anilton. O Anilton é esposo da irmã Renilda, pedindo assim que Deus cuide deles nesse tempo. O irmão Anilton trabalha com frutas e verduras, né? E está tendo algumas dificuldades. Vamos orar por eles. Orar também por todos aqueles que moram ali na região do Carandá, naquele complexo. Muita gente da cidade de Sorocaba, aqui na nossa região da Zona Norte, e nós precisamos clamar a Deus. Temos ali várias crianças que nos acompanham nos estudos bíblicos, e as crianças estão sentindo falta, pedindo a nossa assistência, mas infelizmente, por conta dessa situação de saúde, nós não podemos atender aquelas crianças que já se acostumaram a se reunir conosco ali nas quartas-feiras e também aos domingos à tarde, tá bom? A irmã Rayane, que nós batizamos ela há pouco tempo, juntamente com o Bruno, sempre estão nos acompanhando, e a irmã Rayane está afastada do trabalho, vivendo um pouco dessa preocupação, assim como todas as pessoas, e ela mandou esse pedido para nós, pedindo também pelos seus familiares, né, pedindo que Deus cuide deles, e também do Bruno. O Bruno continua trabalhando, mas vamos clamar pela vida deles, tá bom? Vamos pedir pela vida da irmã Severina, que tem algumas dificuldades de pressão, e assim vamos clamar a Deus pela vida dela, pedindo que o Senhor continue conduzindo a saúde dela. O Carlinhos de Bauru, que coloca a sua realidade, ele é um empresário, ele vende polpas de fruta para fazer sucos, vende pão de queijo, também está vivendo aí uma queda muito drástica na sua renda e pediu que nós estivéssemos orando por ele. Pedi pelo Mário Cravo, que também tem uma lanchonete aqui em Votorantim e vai retomar as vendas através do drive-thru. Então, nós pedimos que Deus abençoe o Mário, que Deus proteja o Mário e também que Deus dê sustento à vida dele, à vida da Kátia, do Estevão, que Deus cuide deles e também toda a extensão da família, né, os irmãos, a irmã Sueli. Em outro momento citaremos também e mencionaremos a irmã Sueli. Vamos orar também pela vida da Ângela, do Luciano. Abriram uma doceria há poucas semanas e agora estão impedidos de fazer as vendas, apenas com alguns conhecidos e poucas coisas. E nós estamos preocupados e orando pela vida da Ângela, do Luciano. Luciano também trabalha tem um outro trabalho, né, além de ajudar a Ângela na doceria, é um trabalho difícil, os irmãos da nossa igreja sabem, por questão de segurança não falarei, mas nós precisamos orar por ele, a fim de que ele seja preservado e guardado pelo Senhor. Orar pela Rose e também pelo Fábio, pela Fânia, que estão lá na farmácia, né, vendendo os medicamentos e dando assistência na área da saúde, pedindo que Deus os livre do mal, que Deus os proteja, que Deus os use também nesse tempo. Alguns autônomos da nossa igreja, irmãos que trabalham na área da construção civil, outros na área da limpeza, que agora não têm os seus trabalhos mais remunerados, estão com algumas dificuldades. A nossa igreja tem socorrido e buscado estender a mão nesse momento difícil, mas vamos orar por eles também. A Elaine tem um filhinho recém-nascido. A Elaine nós conhecemos aqui da nossa igreja como a Elaine da academia, os irmãos sabem. Ela teve um nenê há poucos dias e nós vamos orar por ela, a fim de que Deus cuide dela, do seu esposo e também do nenezinho. E lembrar de orar pela Thaís, do Eduardo. A Thaís está grávida, graças a Deus está bem, está em casa, está de quarentena. Mas vamos orar pela vida do Pedro, né, que está no seu ventre, a fim de que Deus continue preservando e guardando, a fim de que ele venha em breve, depois da quarentena, depois da pandemia, ele venha trazer alegria, a gente possa apresentar aí mais 2 crianças ao Senhor aqui na nossa igreja. O irmão Amauri e a Judite estão em viagem, eles já estavam com uma viagem programada antes dessa pandemia e saíram um pouquinho antes, estão
na região de Minas Gerais e pedimos que os irmãos orem por eles. Eles devem retornar agora por essa semana, pedindo assim que Deus os guarde. E também temos o Carlos, nós conhecemos ele mais como Carlinhos. Ele tem uma franquia de chocolate na cidade de Araras e está muito apreensivo porque teve que fazer uma compra muito grande e agora, com essa situação, não está com seu trabalho em ordem, não está vendendo como tinha planejado e as contas, né, como a gente conversa, os boletos não param de chegar e eles estão preocupados. Eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos orar por essas vidas e colocá-las diante do Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, apresentamos os autônomos, apresentamos os empresários, apresentamos aqueles que têm pequenos comércios, aqueles que vendem algum tipo de produto que realizam e que fazem com suas mãos, e assim pedimos que o Senhor esteja abençoando, Senhor, abençoando a fim de que eles consigam, ó Deus, superar esse momento difícil, que os empresários tenham fôlego e que o Senhor dê um renovo a fim de que eles consigam superar essa circunstância, que eles consigam atravessar esse momento difícil, Senhor. Pedimos também por aqueles que têm as suas vidas completamente envolvidas com um trabalho manual, que precisam do trabalho físico, que precisam trabalhar, que precisam sair de casa e assim agora estão impedidos, estão com alguma dificuldade. Nós rogamos também ao Senhor que nos ajude como igreja a ajudar essas pessoas que precisam de mantimento. E nós te louvamos, ó Deus, porque a nossa igreja tem nos socorrido e temos conseguido alguns alimentos para ajudar algumas pessoas que estão próximas a nós e estão precisando muito. Pedimos a Deus pela vida da Thaís, com o bebezinho no ventre, que o Senhor esteja abençoando. A vida da Elaine, com o nenenzinho recém-nascido, que o Senhor também esteja cuidando. O nosso povo do Carandá, a Renilda e a família, a extensão da casa deles, a Rose, todos aqueles que estão sempre conosco ali nas atividades da nossa congregação. E assim pedimos a tua bênção pela vida do Amauri e da Judite, da Rose e do Fábio, pedimos pela vida da Ângela e do Luciano, pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor continue cuidando, ó Deus, da família Cravo, cuidando ali do Mário, ó Deus, da lanchonete, que o Senhor traga a tua bênção, que o Senhor proteja, que o Senhor cuide deles, ó Deus, nesse momento e que o Senhor continue provendo as necessidades dos nossos irmãos. Somos gratos porque até aqui a tua boa mão, a tua mão de poder é sobre nós. E agora também, Senhor, nesse dia, nesse momento, lembramos do aniversário do pastor Júlio, da irmã Aldiva, pedimos a tua bênção sobre a vida deles, pedimos que o Senhor cuide desse tempo em que eles estão de quarentena em casa, cuidando, a fim de que a saúde do pastor Júlio também seja preservada. Nós lembramos da vida do irmão Nilo, que está em tratamento, lembramos da vida do irmão Nelson, na nossa igreja, e assim, Senhor, vamos apresentando os nossos idosos diante de Ti, clamamos, ó Deus, pela vida da Cida, nós sabemos que ela precisa da ajuda do Senhor, do Carlão, do Leandro, sê com eles, ó Deus, sê com a vida do Mário e toda a sua equipe que está aqui na construção da nossa igreja, abençoe a vida deles, a fim de que eles tenham a bênção do Senhor, sintam-se abraçados por Ti e tenham a alegria de trabalhar em prol do Teu reino, Senhor Deus. Apresentamos essas vidas perante o Senhor e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Somos quantos, Natália? Somos em 50. Eu quero compartilhar um texto muito precioso da Palavra de Deus e logo depois eu tenho mais uma lista de pedidos que chegaram até mim, que vocês enviaram, e depois nós faremos um segundo momento de pedido de oração, tá bom? E hoje nós estamos focando na intercessão. Eu sei que vários mandaram alguns motivos de ações de graça, nós faremos isso em outro momento, mas hoje nós recebemos essa orientação do Senhor para colocarmos somente os pedidos diante de Deus, nesse momento no qual nós estamos vivendo. Eu fiquei pensando em várias passagens a ministrar aos irmãos, mas Deus me levou e confirmou nesse texto de terceira carta de João. Quando João escreve a terceira carta, nós temos o evangelista João escrevendo o Evangelho de João, né?
colocando ali a realidade, mostrando como Jesus cumpriu o seu ministério, e depois João escreveu também o Apocalipse no final da sua vida, mas antes do Apocalipse ele escreveu as 3 cartas. A primeira carta, João conversa e fala a respeito do amor, fala que Deus nos amou primeiro e por isso nós aprendemos a amar a Deus, que todos aqueles que querem vencer o mundo precisam amar a Deus. E depois ele escreve uma segunda carta, e a segunda e a terceira são pequenas cartas, né? São quase que fragmentos que nós, na realidade, precisaríamos ler as 2 cartas, a segunda carta e a terceira carta, de forma conectada, porque os temas são muito semelhantes, e João, de alguma forma, vai colocar a ideia da hospitalidade, e João vai fazer algumas saudações, o que era muito comum naquele tempo. Paulo também tinha essa postura de abrir as suas cartas com saudações, e sempre que eu lia essa terceira carta, ou as 2, a segunda e a terceira carta de João, eu sempre ficava pensando se um dia eu poderia pregar alguma mensagem nessas 2 cartas que são tão pequenas e aparentemente são tão pessoais, e principalmente a terceira carta, que tem um tom muito voltado a 3 pessoas, né? A Demétrio, a Diótrefes e também a Gaio, principalmente a Gaio, e João escreve essa carta a Gaio. E por várias vezes eu li e reli essa carta e não imaginava pregar nessa carta, mas depois Deus me levou nesse texto novamente, e agora fiquei cativado pelo texto e gostaria de compartilhar com vocês algumas realidades que aprendi lendo e relendo a terceira carta de João. Então, se você tem acesso ao texto, eu peço que você me acompanhe. Eu lerei os 4 primeiros versos dessa apresentação, dessa saudação, e vamos acompanhar como tem muita teologia e tem muito conceito cristão e muita coisa boa para nós tirarmos desse texto, simplesmente nessa pequena saudação e apresentação de João. Eu estou em 3 João, capítulo 1, só tem um capítulo, né? 1:1, me acompanhe. O presbítero, ou seja, João, o presbítero, escreve ao amado Gaio. Aqui eu já dou uma pausa e explico. Gaio era um nome muito comum naquela concepção do Império Romano, e simplesmente havia milhares de pessoas com esse nome Gaio. Eu sei que alguns teólogos ficam procurando saber, identificar com muita precisão qual era a pessoa, qual era o líder Gaio em que João estava se referindo. Alguns vão dizer que era o Gaio citado pelo apóstolo Paulo, e aí nós temos várias teorias, mas nós não temos essa informação com muita precisão, mas o que importa para nós é que Gaio era um líder na igreja, era um irmão muito querido na igreja, e João escreve ao irmão chamado Gaio. Então o presbítero, João, aquele que presidia a igreja, escreve ao amado Gaio. E aqui nós podemos já ter essa concepção de que nós podemos saudar os nossos irmãos e nós podemos cumprimentar os nossos irmãos a partir dessa atmosfera, dessa ambiência do amor. É claro que João é considerado o apóstolo do amor, aquele que vivenciou e falou e registrou os atos de amor do nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que reclinou a cabeça sobre o ombro de Jesus, e assim é considerado e é lembrado como apóstolo do amor, que falou do amor, vivenciou o amor, e depois então teve a incumbência de receber Maria, a mãe de Jesus, e assim Jesus coloca a sua mãe humana diante de João, e João, no ato de amor, adota a Maria, falando então que essa realidade é uma realidade da esfera, da atmosfera vivenciada por aqueles que são cristãos. É João que vai dizer para nós que Deus é amor, e João define toda a dimensão de Deus nessa expressão, Deus é amor. E aqui João coloca que ele é um presbítero e ele escreve ao irmão amado Gaio,
que maravilha pensar que nós podemos nos relacionar com os nossos irmãos a partir dessa referência de amor, ou seja, eu sou amado de Deus, você é amado e amada de Deus, e nós podemos nos relacionar a partir dessa referência de amor. Ou seja, no reino de Deus não há nenhuma pessoa que não é amada por Deus. Inclusive, as criaturas, as pessoas que não confessam o Senhor Jesus, as pessoas que ainda não são de Deus, as pessoas que ainda não vivem sob o comando e sob a orientação do Espírito Santo de Deus, também são amadas por Deus, e nós podemos nos relacionar com elas a partir dessa referência de amor, porque Jesus demonstrou esse amor por nós. E aí vem João e escreve e nos relata que nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. E aí ele escreve essa carta a Gaio, ao seu amigo, companheiro de trabalho na igreja, e chama esse irmão de amado irmão. Eu não sei se os irmãos estão com saudade de me abraçar e de rever os demais irmãos da igreja, mas eu fico pensando quando nós pudermos nos encontrar e tivermos a liberdade, estivermos livres dessa pandemia e pudermos nos encontrar novamente, eu gostaria muito de abraçar algumas pessoas e falar assim: olha, meu amado irmão. É isso que João está falando. Ele está falando: olha, você é muito estimado por mim, você é um amado irmão. Você não é uma pessoa comum, não é mais um CPF, não é mais um nome, não é mais uma pessoa que está diante da minha vida, não. Você que anda comigo, você que trabalha comigo na igreja, você que serve ao Senhor Jesus, você é um irmão querido e você é amado. Então é essa a nossa referência de relacionamento que temos no reino de Deus. E partindo do princípio que nós vivemos essa crise, precisamos então lembrar em oração das pessoas que nós amamos e que nesse exato momento estão longe de nós. É claro que ele está enviando uma carta, e aquela concepção que havia na época, que a carta era uma forma de trazer a pessoa que recebia a carta mais perto do seu remetente. Então João, de alguma forma, queria se fazer presente na vida de Gaio. E assim eu gostaria muito que nós tivéssemos essa mesma concepção de que nós estamos separados, estamos distanciados fisicamente, mas nós podemos continuar e devemos continuar amando os nossos irmãos, e eu diria até que uma das formas mais bonitas de nós demonstrarmos o nosso amor pelo nosso irmão, pela nossa irmã, é orando por ela. Talvez você, vivendo a sua realidade, você não saiba as crises e as necessidades, as angústias, as preocupações que estão passando, estão rondando a cabeça dos seus irmãos, das suas irmãs, mas certamente, movidos pelo Senhor, nós podemos orar a Deus pela vida dos nossos irmãos. Você que é da nossa igreja, da Igreja Batista Nova Canaã, você pode lembrar dos seus irmãos que sentam do seu lado aqui no templo, você pode lembrar das pessoas que convivem no seu círculo mais próximo e orar pela vida delas e falar essa mesma expressão: olha, meu amado irmão, minha amada irmã. E se Deus assim permitir, daqui a alguns dias, espero que no máximo semanas, possamos estar juntos e falar assim: olha, que bom te ver, e assim poder abraçar de novo, meu amado irmão, minha amada irmã. E depois ainda, João coloca essa realidade, ele reforça novamente essa expressão do amor. Ele fala o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então ele chama de amado e depois ele faz uma declaração: eu te amo e te amo duas vezes. Parece que ele está querendo reforçar essa intenção do seu coração de dizer ao seu irmão: eu te amo, e assim eu quero que você entenda que eu amo muito você, Gaio. Então ele fala o seguinte: você é amado, a quem eu amo na verdade. E eu fiquei então curioso para entender o que João estava querendo dizer com essa ideia de verdade. Eu amo na verdade. E é da boca de João que nós aprendemos e vemos com muita frequência Jesus falando assim: em verdade vos digo. Jesus reforçando e falando por duas vezes que ele está falando a altíssima verdade, ou seja, que na sua boca não há nenhuma contaminação de mentira. Então, em verdade vos digo, ou seja, é
completamente verdade o que eu estou dizendo. E aí vem João e usa essa mesma expressão e fala o seguinte: eu amo a Gaio, o irmão que eu amo, e eu amo na verdade. Ou seja, esse amor é um amor que não tem nenhuma mentira, é um amor que não tem nenhuma falsidade, é um amor que não tem nenhuma hipocrisia. Então, João consegue amar esse irmão chamado Gaio e fala assim: eu amo você de verdade. E nós sabemos disso, que quando nós estamos nos relacionando com as pessoas, nós sentimos quando a pessoa diz que nos ama, e nós sentimos se, de fato, entre aspas, esse amor é de verdade ou é de mentira. E é muito curiosa essa expressão que João usa, verdade e mentira, luz e trevas. Ele sempre trabalha com esse contraste para mostrar a proposta contrária. Então, se é verdade, o oposto é mentira. Então, eu te amo de verdade. Eu não te amo de forma falseada. Eu não te amo com interesse. Eu te amo profundamente. Eu te amo com todas as forças do meu coração. E aí, pensando nessa época de pandemia, você poderia mandar um recado, ligar ou manifestar a sua atenção, o seu cuidado a alguém e falar assim: meu irmão, minha irmã, eu te amo e te amo na verdade. E quando a gente se encontrar, a gente vai se encontrar na verdade de Deus, porque na realidade nós somos salvos por Jesus e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, na verdade, em Jesus, nós conhecemos o amor, e aí nós podemos relacionar amor e verdade. É muito bom ser amado pelas pessoas, mas é muito bom e é melhor ainda, diria João, quando as pessoas nos amam na verdade, com verdade. E é bem curioso, não é o nosso tema agora, mas observar que quem nos ama sempre fala a verdade, tentando encontrar caminhos e alternativas para não nos ferir a verdade, mas que fala a verdade sempre, porque o amor exige sempre a verdade. E essa é a proposta que João coloca para nós, o presbítero que escreve ao amado Gaio, a quem eu amo muito e eu amo na verdade. E mais uma vez, no versículo 2, ele coloca essa expressão amado novamente. Amado, acima de tudo, faço votos, em outras versões, eu rogo a Deus por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E aqui no versículo 2 nós temos o clímax da oração de João pela vida do seu irmão, do seu amigo, do seu companheiro de trabalho, chamado Gaio, e ele chama mais uma vez Gaio de irmão amado. E ele fala assim: acima de tudo, ou seja, a coisa mais importante que eu poderia fazer por você é orar pela sua vida. E ele fala o seguinte: eu faço votos por tua prosperidade e por tua saúde. E é muito curioso como a coisa mais importante, ou seja, o presente que ele poderia dar para aquela pessoa que ele ama, é um momento de oração. E eu não sei se nós levamos tão a sério a nossa vida de piedade, de oração, de devoção, quando nós temos diante da nossa realidade, diante da nossa sociedade, pessoas queridas que poderiam ser alcançadas pela nossa oração, e muitas vezes nós não demonstramos o nosso amor pela vida das pessoas, orando por elas. Eu não sei se João nesse exato momento havia ou tinha posses, tinha riqueza, é claro que não, então ele não poderia oferecer outra coisa a não ser as suas orações. E eu gosto muito de uma expressão que diz, eu acho, se não me engano, de Rick Warner, que ele diz que as pessoas podem bloquear as nossas ações, as pessoas podem desprezar algumas de nossas intenções, mas as pessoas não podem negar as nossas orações. Nós podemos e devemos orar pela vida das pessoas que nós amamos, que nós queremos bem. E aí João coloca essa realidade acima de tudo, a coisa mais importante, o presente mais precioso que eu poderia dar a você, meu irmão amado Gaio, é fazer orações a vosso respeito, é orar pela sua vida, é clamar a Deus pela sua vida. E ele coloca 2 pedidos a respeito da vida desse irmão chamado Gaio. O primeiro pedido é pela prosperidade da vida de Gaio. E é muito curioso como prosperidade, aqui no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, não tem nada a ver com a prosperidade relacionada com finanças.
Porque no nosso tempo capitalista, no nosso tempo marcado pelo dinheiro, no nosso tempo onde há muita teologia da prosperidade, as pessoas pensam que prosperidade é ter dinheiro, prosperidade é ter grana, prosperidade é ter uma vida, sim, financeira estável, prosperidade é ter uma vida, assim, tranquila, sossegada, a pessoa que, entre aspas, passa pela crise com muita facilidade porque ela tem muitos recursos guardados. Mas a Bíblia, ao citar prosperidade, não faz essa menção relacionada de prosperidade com dinheiro. A prosperidade que está aqui, a expressão grega que João usa, e João usa de forma muito especial essa expressão, prosperidade aqui tem o sentido de ter uma viagem satisfatória. É quando você arruma, por exemplo, o seu carro, programa-se para fazer uma viagem, é a viagem do seu sonho, ou ir viajar de avião, de navio, eu não sei qual é a sua possibilidade, e você então tem essa meta, esse sonho, esse desejo de fazer uma grande viagem, você se programa financeiramente, você guarda o dinheiro, você faz a sua mala, você arruma tudo e você pede que seja uma viagem próspera. É essa expressão. E a viagem próspera não é uma viagem que tem muito dinheiro, não é uma viagem marcada pela ostentação, mas é uma viagem que vai dar tudo certo e que dá tudo certo. Então, ser uma pessoa próspera no Novo Testamento, e principalmente na palavra de João, é uma pessoa que tem a viagem, a jornada da vida abençoada por Deus, ou seja, a pessoa que começa e termina a vida com Deus. E aí parece que essa oração fica muito mais linda para nós, nesse tempo. Ou seja, João está nos ensinando a orar para que as pessoas sejam prósperas, ou seja, para que a jornada, a caminhada da vida das pessoas que nós conhecemos seja uma vida que seja parecida com uma viagem, uma jornada. E aí eu fico pensando se a nossa vida, se a minha vida, se a sua vida é uma viagem, é prazerosa, é uma viagem que nós aproveitamos a paisagem, se é uma viagem que nós gostamos e temos prazer em viajar na vida. Então a oração de João é o seguinte, que a oração, que a viagem chamada vida, a jornada nossa aqui, seja próspera no sentido de ter sucesso, de ir bem. E como nós precisamos fazer essa oração por nós e pelas pessoas que estão ao nosso redor, que João está nos ensinando é orar pela prosperidade da vida dos irmãos. Não orar pelas posses, pelo dinheiro, pela poupança, pela vida financeira, simplesmente, mas acima de tudo, é a expressão que ele usa, acima de tudo, orar para que a prosperidade seja uma prosperidade de vida boa, de vida com qualidade. Por quê? Você sabe disso. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem uma vida feliz. O que João está colocando é que a prosperidade que vem de Deus, ela enriquece a alma, não enriquece o bolso. Porque na realidade e na finalidade da prosperidade que vem de Deus, nós precisamos lembrar que nossa casa não é aqui, que nós viemos para essa vida, para esse mundo nu voltaremos, que nós não podemos levar nada dessa vida para outra e que nosso tesouro não está aqui, o nosso tesouro está no céu. Então, se nós tivermos a bênção de Deus de ter a manutenção da nossa vida, ter a nossa família ao nosso redor, ter a igreja de Cristo para congregar, para celebrar, nós já somos abençoados e já vivemos dentro dessa perspectiva bíblica a prosperidade de Deus, que é basicamente a expressão de Jesus, uma vida com abundância, uma vida com qualidade. Então o primeiro ponto é orar para que a vida das pessoas, a vida das pessoas que nós amamos, a vida das pessoas que nós queremos bem, é que elas sejam prósperas, e não simplesmente prósperas financeiramente, como eu já disse até esse momento. Então, o que João nos ensina é orar para que a vida das pessoas desfrutem de prosperidade. E também João coloca, em segundo lugar, a prosperidade relacionada com a saúde. Ele diz o seguinte: eu faço votos, eu oro a Deus por tua prosperidade e oro a Deus por tua saúde.
Pensando em orar pela saúde de alguém e pensando em orar pela saúde da nossa nação, das pessoas que estão ao nosso redor, é uma demonstração de amor claro que nós demonstramos às pessoas. O que João está nos ensinando é: se você ama a pessoa, ore pela sua saúde. Não ore apenas para que ela tenha provisão de Deus, não ore apenas para que ela tenha recurso de Deus, para que ela tenha paz de Deus, mas ore também pela sua saúde. E pensando em saúde nesses dias, eu fico pensando nos nossos irmãos psicólogos e psiquiatras que cuidam da saúde emocional, que cuidam da saúde mental das pessoas. Nós estamos vivendo nessa proposta agora de pandemia e nós estamos completamente apavorados, muitas pessoas com medo, muitas pessoas sem nenhuma esperança, e a saúde emocional vai se debilitando, e as pessoas vão adoecendo. Eu fico até imaginando o que será o que acontecerá, o que teremos de casos de pessoas que sofrerão e padecerão com problemas emocionais daqui a alguns meses, por conta de toda essa pandemia, desse isolamento social, dessa reclusão que nós estamos vivendo. Pessoas que nós conhecemos que estão precisando de saúde física, pessoas que nós conhecemos que têm alguma dificuldade de saúde. Aqui na nossa lista, eu não vou citar alguns nomes, mas vários irmãos que mandam relatos de pessoas que estão vivenciando algum cenário de câncer, estão vivendo alguma situação de alguma enfermidade grave. Na nossa cidade, por exemplo, Sorocaba, ontem faleceu uma senhora que foi acometida da contaminação de dengue, por exemplo. Eu e minha esposa já tivemos dengue, sabemos como é dolorido, todos os sintomas, sabemos e acompanhamos pessoas da nossa igreja que vão adoecendo e precisam de saúde, pessoas que passam pelas mais diversas áreas e complicações na área da saúde. E o que João está nos ensinando é o seguinte: se nós amamos essas pessoas, nós precisamos orar e fazer votos e rogar a Deus pela saúde delas. Nós precisamos orar para que elas tenham uma vida próspera, ou seja, que elas tenham uma vida tranquila, que elas tenham uma vida abençoada, que a vida delas seja marcada pelo sucesso segundo Deus, mas em segundo lugar, orar para que elas gozem de saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E aí nós podemos linkar essas três coisas, quando João coloca o seguinte: assim como é próspera a tua alma. O padrão de oração de João para a vida de Gaio é a alma de Gaio. Então ele fala o seguinte: já que a sua alma é próspera, eu vou orar para que a sua vida física seja próspera, para que a sua caminhada nessa vida seja próspera. Já que você tem toda a riqueza na sua alma, eu vou orar para que a sua vida também seja rica diante das pessoas. Não sei se você compreende isso. Jesus nos disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E aí João, escrevendo a Gaio, ele fala o seguinte: irmão, eu reconheço não o seu valor físico apenas, eu reconheço o valor que está na sua alma. Eu consigo ver a preciosidade que está dentro do seu coração. E quando eu vejo tudo aquilo que está dentro do coração, eu fico pensando e orando, diria João, para que você tenha uma vida próspera, para que a beleza interna seja externada e as pessoas vejam em seu semblante que você é uma pessoa de Deus. E aí João coloca para nós essa realidade: assim como é próspera a tua alma, assim como você goza de saúde espiritual, porque a sua alma é próspera, porque você tem certeza da sua salvação, eu também oro para que você tenha saúde física. E a minha última fala e o meu último apelo é que você se una a mim, se una a outros irmãos cristãos verdadeiros nesse tempo difícil no qual nós estamos vivendo, e que possamos ter um tempo de oração, possamos orar uns pelos outros. Assim como João orou pela vida de Gaio, pedindo prosperidade, pedindo saúde, que possamos também pedir ao nosso Deus que cuide dos nossos irmãos, que cuide das nossas irmãs, que cuide da nossa família, que cuide dos nossos idosos, que cuide dos nossos filhos, que possamos pedir que Deus dê sucesso aos empresários que sofrem tanto, irmãos, nesse tempo em que eles vivem tantas incertezas. Orar por aqueles que estão precisando
desses R$ 600 liberados pelo governo. Orar pelas pessoas que precisam de saúde. Orar por pessoas que não conseguem comprar os seus medicamentos, não conseguem ter uma alimentação correta diante do tratamento que estão realizando. Orar pela saúde pública. Parece que agora nós temos uma real situação que nos coloca diante da realidade que nós não temos hospitais adequados, que nós não temos todos os equipamentos para cuidar das pessoas, não temos os EPIs para oferecer aos profissionais da saúde, e que nós possamos orar por saúde, orar por sanidade mental daqueles que estão na linha de frente, pedir que Deus proteja os nossos entes queridos, dando saúde, saúde na mente, saúde no coração e saúde física. Essa é a oração que nós aprendemos com João. Se você ama alguém, demonstre isso orando, clamando a Deus pela vida dessa pessoa. Coloque essa alma, essa pessoa, essa vida preciosa diante do Senhor. Talvez um tio, um primo, um parente, um avô, um sobrinho, um irmão, um filho, a esposa, eu não sei. Alguém que você nem conhece, alguém que está lá agora no PA, sem atendimento médico, alguém que está com falta de ar, alguém que está com uma crise de ansiedade, alguém que precisa de um medicamento e não tem. Orar para que Deus traga saúde ao nosso povo. Prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que a nossa maior riqueza venha à nossa alma. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Somos quanto, Natália? Somos em 60. Tem alguns pedidos aí? Chegou? Os pedidos que estão chegando aqui, orarmos pela vida da Isaltina e família. Aqui é um doutor, é isso? Doutora Caris. Vamos orar também pela Jaque e o Fio, conhecidos nossos, né? Ovelhas conhecidas e queridas, pelo casamento deles. Eles marcaram o casamento agora para a metade do ano. Pedir que Deus abençoe nesse tempo e que tudo aquilo que envolve o casamento, né, eles consigam resolver e dar sequência, né? Orar pelos filhos do Jonas, os filhos da Nice, são queridos nossos lá, que nós fizemos o casamento deles lá em Bauru. A Neide pede pelos netos, as noras, os filhos, toda a extensão da casa. A Maria Luísa agradece as orações. Nós temos orado pelo cunhado, né? Caiu, está na UTI, agora já está no quarto, já teve uma boa melhora. Graças a Deus que você tem também nos dado esse retorno, tá bom? Alguns irmãos agradecem pela construção da nossa igreja, nós estamos sem dívidas, graças a Deus. O irmão Mário tem trabalhado aí juntamente com os haitianos, com o seu ajudante, o Jonas. De vez em quando o Carlos dá uma passada aqui para dar uma verificada na obra, dar uma conferida para ver se está tudo certo, né? O Carlão é o nosso olheiro. Ele está na quarentena, ele usa máscara, mas de vez em quando ele dá uma escapadinha bem rápida, ele mora na frente da igreja, os irmãos sabem, né? Vem dar uma olhadinha aqui. Orar pela saúde da irmã Alda, pedir também pela vida dos seus pais, ela que também tem alguns familiares que precisam de saúde, nós temos orado por alguns deles no nosso culto de oração. A Isabela Cheque, também lá da cidade de Bauru, fez uma outra cirurgia, nós temos orado por ela, temos acompanhado a família, tem vivido momentos bem difíceis, né? E pedir que Deus abençoe a vida deles. O irmão do Ivan é o Mauro? Ivan, se você estiver acompanhando, confirma para mim. O irmão do irmão Ivan está hospitalizado, né? Se eu não me engano, eu acho que é o Mauro. Mauro Arrabal, conhecido nosso também, tem uma voz muito, muito linda, canta, serve ao Senhor, né? Um irmão precioso, vamos orar pela vida deles. Vários pedidos, eu peço que você me acompanhe, nós já estamos quase estourando o tempo da nossa live. Se por um acaso ficar só
o som, você me acompanha, eu vou orar pelos pedidos, tá bom? E depois, nominalmente, por cada um. Não sei se o nosso tempo aqui vai segurar a imagem, tá bom? Nós temos o pedido do seu Nelson, nós já oramos por ele no primeiro momento. O seu Nilo, os irmãos da igreja, essa informação é muito boa, ele já começou o tratamento, graças a Deus, todos os exames ocorreram tudo tranquilo, e ele já começou o tratamento e já recebeu a primeira dose do medicamento. Os irmãos sabem com mais detalhes, né? Não preciso dizer aqui. Vamos acompanhar o irmão Nilo, ele mandou um áudio muito feliz hoje, dizendo que ele já se sente muito melhor, e vamos acompanhá-lo em oração. A irmã Jovina e o irmão José Maria, que estão sempre nos acompanhando. Recebi hoje uma ligação do irmão José Maria, dizendo que os últimos exames, tanto da parte da coluna, quanto da parte do eletro, tudo tranquilo, tudo em paz, graças a Deus. Agora é só aguardar a recuperação da cirurgia dos olhos, né, a fim de que os dois olhos fiquem bem recuperados, a fim de que ele consiga ter a visão completamente restabelecida, a fim de que consiga dirigir e fazer as suas atividades, né? A irmã Sueli, lá de Votorantim, pedi pela saúde dela, pedi que Deus continue cuidando da sua pressão. A irmã Darcília, a irmã Lídia, pedi que Deus abençoe também a irmã Darcília, né? Pedindo assim a bênção de Deus sobre a vida dela, a saúde dela. A irmã Jane, vamos orar pela vida da irmã Jane. A irmã Jane está bem, mandou um recado, pude falar com ela ao telefone, e ela pede oração pela vida do seu esposo, o seu João, está fazendo as sessões de fisioterapia. Os irmãos que são aqui da igreja sabem o quadro, sabem as dificuldades que ele enfrenta, né, com a coluna, e nós temos que orar por eles. Eles têm uma empresa, nesse momento agora tem as vendas assim diminuídas, alguns clientes que estão querendo negociar, eles estão vivendo esse momento assim muito delicado, tá bom? A irmã Elizabeth de Alumínio mandou o pedido para nós falamos com ela também ao telefone. Ela pede pela vida da filha dela, em especial pela vida da filha, a Gláucia, trabalha no Hospital São Luís, em São Paulo, e está na linha de frente, muito trabalho, os plantões, os horários assim bem esticados, ela está muito cansada, e ela precisa que o Senhor cuide dela nesse tempo. É a irmã nossa, convertida ao Senhor, e vamos orar pela vida dela. A irmã Elizabeth também pede pelos seus filhos, e de forma especial ela pede pelo seu filho Jeremias, pedindo que o Senhor abençoe a vida dele nesse tempo. E tem um irmão da irmã Elizabeth que está desempregado, e ela coloca também a vida dele diante do Senhor. A irmã Cecília e a irmã Terezinha, que continuam pedindo pelo pai, né? O pai está bem nesse momento, graças a Deus. Algumas semanas ele está num quadro bem estável, está bem, está comendo bem, está se alimentando, fazendo todas as suas atividades ali na casa, está tudo bem, mas está difícil para fazê-lo ficar em casa, né, com a idade que ele tem, gosta de ir para o sítio, assim como o Neco também, a família da Thelma, da Neide, né, as pessoas com mais idade que gostam do campo não conseguem ficar muito em casa. Então essa é uma das dificuldades aí para segurar esses idosos em casa. Eu sei que a minha tia está tentando segurar lá a avó Olga em casa, a minha sogra tentando cuidar do seu pai lá, o Vonei também. Eu sei que não é tão fácil assim, né? A Gleice e o Edivaldo pedem por toda a classe dos motoristas, né? O sindicato, algumas questões aí que precisam ser acertadas nessas semanas. Bem difícil para o Edivaldo, para o Daniel, momentos de incerteza. Pedir por eles também, pela vida do Daniel e da Lilian. A Lilian também precisa das nossas orações. A Angelita e a família, falei com a Angelita hoje também ao telefone, pedi que ela mandasse algumas informações, e está todo mundo bem, graças a Deus por isso. A irmã Socorro também está bem, e nós vamos clamar a Deus pela vida dos filhos e continuar pedindo que Deus cuide deles. O Cordeiro, lembra do Cordeiro? O Cordeiro pede pela mãe dele, já é uma senhora, uma idosa, precisa da ajuda do Senhor. Ela está bem de saúde, mas nós também vamos orar pela vida dela. Não sei se o Cordeiro está aí com a gente, se ele estiver por aí, ou até uma manda um recado dizendo que nós oramos. Quem se lembra da nossa igreja, da irmã Irani? A irmã Irani, precisamos orar por ela.
pela saúde dela, né? Nós sabemos de algumas situações da saúde dela, seus familiares, né? O seu esposo e também os seus netos que moram com ela e ela tem contato, né? A irmã Cida, o Carlos, eu já orei, o Leandro, já citei o nome deles, o pastor Júlio também eu já citei, a irmã Diva, orar pela irmã Edith, da nossa igreja, a irmã Edith e a família, pedindo um tempo bom para eles em família e que Deus continue cuidando deles. A irmã Olga Leister, nós sabemos através do Paulo que ela está no apartamento dela, está com a Raquel, então vamos orar agradecendo a Deus pelo cuidado e pedindo que Deus os abençoe também. A Cris e o Paulo, pedindo que Deus cuide deles aí nesse tempo, eles são da área da saúde, estão envolvidos com tantos pacientes, né? Pedindo assim que Deus os abençoe, pedindo pela Dona Maria, mãe do Paulo, mãe do pastor José Luiz, também que o Senhor cuide da saúde dela. Nós temos a notícia de que ela está bem e vamos continuar orando pela vida dela. A irmã Zeli, que pede sempre pela filha, né? Está vivendo fora do nosso país, e também o pai que está lá em Itaperuna, e assim nós colocamos mais uma vez a vida dele e da Zeli também diante do Senhor. A Zeli sempre está conosco aí nos acompanhando, não sei se a Zeli está aí hoje, Seja bem-vinda, Zeli, querida nossa, dê um abraço em toda a igreja aí de Itaperuna também. A Cleusa, a irmã Cleusa Egídio e a Maria Helena, temos orado por elas, né? A Cleusa ainda continua trabalhando, a informação que eu tive, vamos continuar orando a fim de que o Senhor a proteja, a guarde. Pedir pela vida da irmã Aurora, do Milton, está fazendo tratamento, a nossa irmã lá da nossa igreja-mãe, Igreja Batista Central, está fazendo tratamento, está tudo bem, nós recebemos essa informação. Eu recebi também um pedido de orarmos pela irmã Dirce Garcia, lá da Central também, uma queridona nossa, nos adotou como neto, é muito carinhosa conosco, ela tem um pouco mais aí de 90 anos, né? E nós vamos orar pela vida da irmã Dirce. De vez em quando ela acompanha a nossa live, ou depois ela acompanha a gravação, ela vai ver aí que nós citamos a vida dela e que nós oramos por ela também. A irmã Elizabeth da Vila Santana, que está passando por um tratamento agora, bem nesse processo agora, né? Faz parte do nosso projeto de capelania prisional, nossa irmã que trabalha conosco, o irmão Kleber, que está com uma viagem agora por esses dias. Vamos pedir também pela vida do irmão Antônio, pela vida do Heitor, o seu filho, que é nosso missionário, a vida da irmã Isabela, lá no Rio de Janeiro, com seu filhinho, pedir a bênção de Deus sobre a vida deles, e também pela vida da Gabi. A Gabi, irmã da Lucimara, a Gabi e a Lucimara pedem pela escola, né? Elas têm uma escola de moda e por conta dessa pandemia elas estão com as atividades suspensas, mas graças a Deus elas estão fazendo máscaras e doando nas unidades de pronto atendimento, né? Dando a aquelas pessoas que não têm, aos idosos que não têm recursos. Tem sido muito bonita essa ação. Pedir pelos pais dela, né, fim de que eles fiquem em casa. O seu Jorge está nos acompanhando aí. Seu Jorge, segura a esposa em casa, eu sei que não é muito fácil, depois ela vai brincar comigo, tá bom? São esses os nossos pedidos e nós vamos orar ao Senhor, buscar a face do Senhor. Como os irmãos viram, são muitos pedidos, né, dezenas de pedidos e mais tantos outros que nós temos nas outras listas. Nós anotamos todos os pedidos e por 3 vezes ao dia nós paramos e oramos por cada situação. Então, vou colocar esses pedidos diante do Senhor. Eu peço que você me acompanhe. Acabando a oração, nós já encerraremos essa live, tá bom? Feche seus olhos onde você está e vamos orar agradecendo a Deus por esse momento juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, são tantos os pedidos que chegam até nós, ó Deus, e nós os apresentamos diante do Senhor, crendo que o Senhor é poderoso, crendo que o Senhor há de nos ouvir, há de nos responder pelos méritos de Jesus. E a nossa oração é que o Senhor não faça aquilo que nós estamos pedindo, mas que o Senhor faça a sua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita, agradável. A tua vontade, ó Deus, é completamente assimilável para nós. A tua vontade, ela é prazerosa para nós e por isso apresentamos todos esses pedidos, os nossos anseios, as nossas preocupações,
colocamos os idosos diante do Senhor, tantos nomes, colocamos as pessoas que estão acamadas diante de Ti, ó meu Deus, pedindo assim a Tua ajuda, pessoas que precisam de uma intervenção do Senhor, pessoas que estão fazendo algum tratamento médico e que de alguma forma não têm sentido ou visto o resultado. Te louvamos também por vários irmãos que têm se sentido bem diante dos tratamentos propostos pelos médicos, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelas respostas de oração. Hoje, por conta do nosso tempo, nós não citaremos aqui publicamente, mas o Senhor sabe, os irmãos e irmãs que têm manifestado motivos de gratidão, mandado, enviado as suas palavras de gratidão, as suas demonstrações, ó Deus, de gratidão ao Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, o Senhor tem nos atendido através de Jesus, o Senhor tem atendido as nossas orações, o Senhor tem estado atento ao clamor do Teu povo. Nós pedimos, ó Deus, pela nossa nação, pedimos pelos nossos governantes, pedimos pelos nossos prefeitos, ó Deus, pedimos pela prefeita da nossa cidade, que o Senhor abençoe nesse tempo, que o Senhor cuide dela, ó Deus, que o Senhor cuide da sua equipe, cuide do nosso governador, cuide do nosso presidente, todos aqueles que estão instituídos e investidos, ó Deus, de autoridade, ser com os profissionais da segurança, ser com os profissionais da limpeza, ser com a classe médica, todos aqueles que estão envolvidos nesse tratamento, nessa batalha do coronavírus, que o Senhor esteja abençoando os médicos, os enfermeiros, os seguranças das unidades hospitalares, as atendentes, todas as pessoas que fornecem os equipamentos, as cozinheiras, todos aqueles que estão envolvidos nas unidades hospitalares, e pedimos também pela nossa economia, pedimos pelos nossos irmãos que têm negócios, aqueles que estão empregados e mesmo empregados estão aflitos e preocupados, aqueles que não têm segurança do trabalho, não sabem se vão retornar ao trabalho, aqueles que estão de férias coletiva, que o Senhor esteja abençoando, aqueles que estão apreensivos, estão preocupados, estão aflitos, estão angustiados. Eu sei de alguns irmãos que relataram um pouco da ansiedade de ficar em casa sem saber quais serão os próximos passos, quais serão as resoluções do trabalho. E assim, ó Deus, nós pedimos que o Senhor cuide de cada um, cuide de cada idoso e idosa da nossa igreja, cuide das crianças da nossa igreja que sentem também muita falta do convívio com os seus amigos da igreja, os seus colegas da escola. Abençoe, Deus, os professores que estão em casa, mas estão trabalhando, estão preocupados, estão sem saber quais serão as medidas que o governo irá tomar em relação ao retomada das aulas, ser com aqueles que ficam apreensivos em casa, vendo o seu cônjuge sair para o trabalho, ser com aqueles que precisam sair para o trabalho e assim que o Senhor esteja abençoando, ser com aqueles e com aquelas que não têm tido renda nessas últimas semanas, que têm visto as finanças entrarem quase que em colapso. Nos ajude como igreja, Senhor, a socorrer as famílias com a alimentação, com aquilo que nós pudermos, ó Deus. Nos ajude, coloque no coração do teu povo a generosidade como o Senhor tem feito até aqui. Te louvamos por todo o cuidado do Senhor com a nossa igreja, a forma tão amorosa como o Senhor tem nos tratado, nos envolvido nesse tempo. Te louvamos porque nada tem nos faltado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades como igreja, nós conseguimos honrar todos os nossos compromissos e nós te louvamos por isso. Te louvamos porque apesar do distanciamento social, nós sentimos a comunhão da igreja, sentimos que os irmãos estão unidos, estão se falando, estão se colocando à disposição para ajudar uns aos outros. E assim, Pai, pedimos que o Senhor continue cuidando da nossa vida, nos dando uma noite de paz e de tranquilidade, e que a Tua bênção seja sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. Abençoe a cidade de Sorocaba, abençoe o nosso povo, abençoe aqueles médicos que estão trabalhando aqui nas unidades hospitalares, abençoe os nossos governantes, abençoe aqueles que estão desempregados, que o Senhor esteja abrindo uma porta de trabalho, que o Senhor esteja
abençoando aqueles que estão empregados, a fim de que os seus trabalhos sejam mantidos, apesar da crise, que o Senhor dê sabedoria e que o Senhor governe, ó Deus, a vida dos empresários, a fim de que eles consigam superar e passar por essas circunstâncias. E nós oramos, ó Deus, pela nossa igreja, pela nossa família, e colocamos tudo diante do Senhor em oração, sabendo que o Senhor é um Deus poderoso, que o seu nome é um nome que está acima de todo nome, e ao nome do Senhor Jesus toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Cremos nas suas promessas e queremos descansar no teu cuidado nessa noite, ó Deus. Somos gratos ao Senhor e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu finalizo essa nossa transmissão agradecendo a você que nos acompanhou. Somos quantos? 50, 40 e 46 nesse momento. E a nossa gratidão a Deus por vocês que têm nos enviado os alimentos. Na sexta-feira nós entregaremos a 2 famílias que nós temos acompanhado aqui. E conforme os alimentos forem chegando, nós vamos separando e vamos dedicar e entregar às famílias que precisam. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, fiquem na paz do Senhor e que a bênção de Deus seja sobre nós. Um abraço.